Existem 6 fantasmas na sua vida. Esses 6 fantasmas são impiedosos. Às vezes eles atuam sozinhos, às vezes eles atuam 2 de uma vez, mas quando estão 6 atuando na sua vida, é difícil ser quem você nasceu para ser. Você vai ter a sua vida roubada, manipulada, e talvez seja o que está acontecendo contigo agora. Por isso esse é o assunto de hoje, de mais uma espiritualidade na prática, com os mistérios da alma. Vamos descobrir esses fantasmas aí, Juliana, solta a vinheta. Olá, eu sou o Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo a mais uma Espiritualidade na Prática com os Mistérios da Alma, todos os dias às 18h30 aqui no YouTube. E você sabe, né? Como o vídeo é diário, se você vier amanhã, vai ter. Se você vier depois de amanhã, vai ter. Se você vier depois de amanhã, vai ter. Se você vier depois de amanhã, já tem. Já entendeu, né? Isso quer dizer que todos os dias, por um ano, estarei aqui. Quando der 365 dias, aí eu vou pensar o que eu vou fazer. Vamos parar um pouco, mas enquanto esse programa estiver no ar, a melhor coisa que você tem a fazer é se inscrever, caso ainda você não seja inscrito. E não basta só se inscrever lá no seu celular, não. Você tem que clicar numa sinetinha para receber notificações, porque quando entrarem os novos vídeos, você fica sabendo. E por que é tão importante receber os novos vídeos? Porque eu planejei o Espiritualidade na Prática de forma que um assunto interagisse ao outro e você tivesse um ano de profunda transformação que você não vai ter desculpa para dizer, né? Ah, eu não tive acesso à informação de primeira qualidade. Eu estou me esforçando aqui para trazer tudo que eu venho estudando há mais de 16 anos na minha carreira como escritor, palestrante, professor na área de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, missão de vida. Eu também venho trazendo o resumo dos meus 16 livros que eu já escrevi. Tudo isso para você gratuitamente aqui no YouTube. Então, não tem desculpa para não se inscrever. E se você gosta desse assunto, se você acredita no meu trabalho, já dá um curtir, já mete o dedo nesse like aí para a gente seguir em frente. Quanto mais pessoas curtem, mais o vídeo se propaga pela internet e mais você me ajuda a ajudar mais pessoas a ter acesso a esse processo de desmistificação dos mistérios da alma. Agora, olha só, tem 6 fantasmas que atuam na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um. E eu vou ser sincero, esses fantasmas nunca vão embora, eles estão sempre por aí, mas a gente aprende a alimentá-los mais ou menos. E o primeiro passo para entender, para sair desses fantasmas, é conhecê-los. Uma das coisas que eu sempre digo que não tem problema nenhum você ter inimigos, desde que você os conheça e saiba como que eles atuam. Se você não sabe que tem inimigos e eles estão atuando, olha, é mortal. Agora, a primeira coisa, quando você conhece os seus inimigos, já muda tudo. E quando você conhece como eles atuam, muda mais ainda. Meu grande objetivo é mostrar para você 6 inimigos internos, 6 fantasmas que todo mundo tem. E esses fantasmas são estudados há muito tempo e são poderosíssimos na capacidade de destruir você, a capacidade de você conquistar seus sonhos, viver a missão da sua vida, ter a vida que você sempre sonhou. Mas muita gente não para pensar como nós somos manipulados por essas sombras, por esses fantasmas. E esses fantasmas, quem falou deles pela primeira vez foi o escritor, um dos escritores que eu mais amo nessa vida, que mais impactou minha vida, Napoleão Hill, o escritor autor do livro As Leis do Triunfo. A Lei do Triunfo é um livro fantástico, a gente chama de game changer, ele mudou a realidade. Ele não é um best-seller, ele é um long-seller. É um livro que há muito tempo é best-seller, então ele é um long-seller. E Napoleão Hill estudou milhares de pessoas e criou as Leis do Triunfo. E uma das Leis do Triunfo ele fala sobre os principais medos da humanidade, os fantasmas que todo mundo tem. E uma das preocupações que a gente tem que ter, ou de umas atenções que a gente tem que ter, é quando que um ou 2 desses medos estão em jogo, influenciando a sua vida, por exemplo, agora. Mas uma coisa mais grave ainda é que é muito comum que esses 6 medos estejam influenciando a sua vida no exato momento. Aí pode ter certeza que o caos se instalou e você não é mais você. Você é a projeção dos outros, dos medos, e você é uma pessoa 100% manipulada. Eu quero ajudar você a entender esses medos e sair dessa manipulação inconsciente que a gente se permite. Combinado? Vamos aos medos, por isso que eu estou segurando o celular aqui. Primeiro medo, medo da pobreza. Sim, o ser humano tem muito medo de ser marginalizado, de ser pobre, não ter condições de viver a sua vida, de estruturar a sua vida e de ser marginalizado, no sentido forte da palavra. E esse é o medo que está dentro de nós em cada situação de risco que você tem que enfrentar para empreender,
para mudar, para romper aqui, para começar lá. Veja bem se cada decisão, cada atitude sua, a quantidade de medo da pobreza, ou medo da falência, medo da marginalidade, quanto que isso afeta você. Se você for meditar e for relaxar, você vai perceber que muito está presente na sua vida. Para alguns é mais forte, enquanto para outros é menos forte, mas para todo mundo o medo da pobreza está forte. Isso é uma pesquisa muito intensa. 2, o medo da crítica. Isso aí não vem falar, eu não ligo porque os outros falam. É mentira. A gente liga tanto porque os outros falam que é por isso que a gente está alimentando tantas redes sociais. É por isso que a gente posta foto e quer saber o que os outros comentam, quantos curtiram, quantos comentaram. A gente se preocupa demais, por isso a gente se veste melhor, a gente corta o cabelo igual à moda, a gente compra o sapato igual à moda, a gente compra o aparelho eletrônico igual à moda, porque a gente se preocupa em viver em comunidade, a gente se preocupa em ser aceito, a gente se preocupa em ser amado. Mas eu não sei o quanto o medo da crítica te influencia, mas a crítica influencia sim. No meu começo de trabalho, eu não conseguia decolar porque eu me preocupava demais com o que os outros iam pensar. E hoje eu consigo vencer a crítica com a convicção interna, com a meditação, com o exercício pessoal, com a conexão comigo mesmo. Quando eu faço essa conexão, essa meditação diária, eu sei quem sou eu enfrento o medo da crítica, mas não era fácil. Terceiro medo, medo da saúde precária, o medo da doença, está relacionado à doença, à saúde precária. As pessoas têm muito medo de ficar doente. Independente de ficar doente, há o medo de perder a saúde. E esse medo nos domina. E quanto mais você o equilibra, você confia, você se libera, você se harmoniza com isso, melhor para você. É um medo muito forte e intenso. 4, medo de perder alguém que você ama. Olha, esse aí consome as pessoas. Eu fiz recentemente um vídeo sobre medo de morrer. E a maioria das pessoas relatou que o medo delas não é de morrer, é o medo de perder as pessoas que amam. Seja essas pessoas que morreriam, ou a pessoa vai morrer e vai deixar de ver as pessoas que amam. O maior medo das pessoas é perder alguém, e isso é seríssimo. O quanto a cada decisão que você vai tomar, o medo de perder alguém, o medo de perder pessoas que você ama te consome. E aí você não dá o passo adiante porque tem muito medo de perder as pessoas que ama. E aí esse medo é mais um fantasma que manipula quem você é. 5, medo da velhice. Bom, esse é fácil de você saber. Existe uma indústria cada vez mais poderosa que quer ajudar você a não ficar velho. Isso não existe, porque existe uma lei imutável, que é a lei da evolução constante, e essa lei diz que você vai evoluir sempre. E evoluir no contexto geral significa que você nasce com um corpo novinho, vai ficando velho, esse corpo morre, o espírito continua, pega outro corpo. Eu já fiz um vídeo falando sobre reencarnação. Vai lá no playlist do Espiritualidade na Prática, você vai ver esse vídeo. Então é um dos medos que as pessoas têm, não aceitam a velhice, não aceitam ficar velho, não aceitam ficar de cabelo branco, não aceitam ficar enrugado, não aceitam ficar careca, não aceitam ficar flácido, não aceitam a velhice. Porque só olham para a velhice do corpo e não olham para a experiência do espírito, da mente e do coração. E aí é claro que isso se torna um medo. Por quê? Porque se preocupa demais com a crítica, que é o medo 3. E aí vem finalmente o 6, que eu já falei sobre ele aqui, que é o medo da morte. As pessoas morrem de medo da morte. Eu falei brincando, é claro. Sim, as pessoas morrem de medo da morte. Morte é o fim. Pois é, nascemos numa cultura que enaltece o fato de que a infância é o começo e a morte é o fim. Quando se possibilita a ideia de morte, parece que tudo acabou e não é verdade. Já fiz um vídeo sobre isso. Espiritualidade na Prática é completo, por isso que eu falo para você, venha nos seguindo, volta lá, assiste os velhos. Medo 1, pobreza, crítica, saúde. 4, amor perdido, ou perder alguém que você goste, velhice e morte. Agora imagina que nesse exato momento, 2, 3 desses medos estão povoando a sua mente no momento que você está querendo tomar uma decisão. Imagina que nesse momento 5 desses medos estão povoando a sua mente num momento de mudança, de virada. Você não vai conseguir ser você. Você vai tomar decisões totalmente envolvidas pelo seu ego. E aí mais tarde, o resultado dessa decisão é que você não vai gostar de quem você se tornou. E é mais grave do que tudo isso junto. Então, fica sempre atento. Pega esses 6 medos. Quando você for decidir alguma coisa importante, quando você estiver sofrendo com alguma coisa importante. A lição é, se pergunte, quantos desses fantasmas estão me afetando agora? Daí você vai localizar. E aí, eu preciso realmente sentir medo? Eu preciso realmente me importar com eles? Ou uma ilusão, uma crença tola que eu criei? E você vai ver que 99% das respostas você vai falar, caramba, eu criei isso, eu posso descriar, deixa eu ser feliz, deixa eu buscar os meus sonhos. Olha, eu tenho certeza que quando você dominar esses 6 fantasmas, você vai ser uma pessoa muito mais leve, com seus problemas, com suas dificuldades, mas com leveza para agir. E é por isso que muita gente procrastina, é por isso que muita gente não sai do lugar, é por isso que muita gente tem dificuldade para viver seus sonhos, porque está deixando esses 6 fantasmas tomar conta da vida delas.
Aqui falou foi o Bruno Gimenez. Se você gostou, dá um curtir. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo com mais um Espiritualidade na Prática. Agora comenta aqui embaixo quais são os medos que estão afetando a sua vida. Eu quero saber, eu quero conhecer a sua história. E o que o Espiritualidade na Prática diário tem feito na sua vida também. Eu quero saber da sua resposta, o que você tem achado. Comenta aqui embaixo. Eu vejo todos os dias eu olho. Um beijo grande, eu acredito em você, senão não estava aqui. Até a próxima. Valeu. 18h30, hein?